Se você aí que está assistindo curte obras envolvendo lutas com magia, com aquela pegada de coisas envolvendo Lorde Demônios e principalmente com Eti, mas aquele Eti bem picante. Então, se você curte, tá aí, esse vídeo é especialmente para você. E se você quiser saber mais, assiste o vídeo até o final, que você vai adorar essa história. Mas antes, deixa aí seu joinha, porque me ajuda pra caramba. E se você quer mais recomendações, então se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais recomendações como essa. Então, partiu! Opa, eu sou o Ciredale. Essa obra já vou dizendo que tem tanto novel quanto mangá. Essa obra já vou dizendo que ela é boa pra caramba, eu gostei dela demais, principalmente o visual. Ela tem a mesma pegada de duas obras famosas, pelo menos eu achei certos aspectos bastante parecidos, como High School DxD e essa obra aqui. Cara, quando eu li eu fiquei toda hora achando bastante parecido com essas duas obras. Uma das coisas que eu achei bastante parecido foi essa personagem aqui, que me lembrou em certos aspectos a Rias, mais para o lado da personalidade dela, e já essa daqui, ela é mais para o lado da personalidade da Akeno. Mas e o Eti? Rapaz, ele é um Eti bem picante, né? Com um harém bem bacana. Esse harém eu curti pra caramba. Você tem noção, tem até uma trap no meio, mas não vamos entrar nesse aspecto. Então você deve estar pensando, se essa obra lembra bastante essas duas, então o protagonista tem a pegada do Bazara, né? Eu tenho que dizer que, para decepção de muitos, não, ele não é no pique do Bazara. Isso é um dos pontos negativos, mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. O mangá é bem fiel à novel, tanto na adaptação quanto no visual. Você pode ver que até os designs são bem parecidos, e para a tristeza de alguns, o mangá ele é lançado mensalmente, então até no momento tem poucos capítulos. A novel tem bem mais material. A novel, você tem noção, tem 5 volumes até no momento lançado. E eu tenho que te dizer que a partir do volume 3 que as coisas ficam boa pra caramba. Pra falar a verdade, foi quando apareceu o Arcano da Morte. A história, ela é simples, vamos dizer assim, porque ela é bem objetiva naquilo que ela entrega. Isso é um tanto bom quanto um tanto ruim, porque há momentos, como tem até momentos em volumes que tem capítulos bastante desnecessários, que só lá no finalzinho mesmo do volume que as coisas se desenvolvem, como nesse volume aqui, que foi o volume, na minha opinião, mais chato até no momento. De início você já vai vendo como que vai ser o pique da história, né? Que dá de cara naquela cena de Eti com elas na cama junto com ele. Aí o público vai à loucura. Então a história fala sobre um humano que, ao acordar, ele torna um candidato a rei demônio, recebendo um arcano, que são uma espécie de cartas que só os candidatos a rei demônio recebem. E cada candidato tem o seu arcano ou sua carta, e também magias únicas que são referentes a esse arcano. E o protagonista recebe o arcano dos amantes, que na minha opinião é o arcano mais merda e mais sem graça. Mas voltando, e com isso ele acaba sendo obrigado a se mudar de escola para a escola dos demônios, que é a escola de elite, que são a escola praticamente dos candidatos a rei demônio. E lá ele sendo o único ser humano a participar dessa disputa do trono de rei demônio. Até no momento você vê que a história não é nada inovadora. A única coisa que eu posso falar que é inovador e bastante interessante são essas coisas referentes a arcanos, que no total, se eu não me engano, são 22 arcanos. Então tem uma variedade disso também, tanto de magias únicas, que são uma coisa também bastante legal. Então tem o arcano da estrela, que é um arcano muito top, como o arcano do mundo, que caraca, pra mim é meu favorito, e o arcano da morte. Mas até no momento, na história não mostrou todo, só mostrou a metade. Então tem muita coisa pra história entregar. E uma coisa rapidinho que eu vou falar aqui é referente a essas coisas de nome. Na moral, o autor é um pouco criativo, tem cada nome bastante diferenciado que vai mostrando na história. A história, como eu havia dito, ela é bem direta, que isso é um ponto ruim também, porque tem certos momentos que ela tenta rolar um suspense, um plot twist, mas quando é revelado, cara, é muito broxante, principalmente sobre essas coisas do arcano do protagonista, que caraca, na moral, autor, eu achei meio merda, na minha opinião, porque começou a envolver essa coisa de amor e poder da amizade, principalmente a habilidade dele. Por mim, ele poderia elaborar uma coisa a mais sobre isso, né? Devido que o protagonista é o único que consegue ouvir a voz do arcano dele. Isso foi um baita de um suspense até o final. Mas em compensação da parte do protagonista poder escutar a voz do arcano, ele acaba aprendendo mais facilmente as magias. Quando ele aprende uma magia, que é a queda dos mundos, que caraca, quando
quando ele usa pela segunda vez isso, essa parte foi insana. Mas novamente falando, ainda assim poderia ser uma coisinha melhor, porque na história envolve essas coisas de demônio e o outro mundo também, que é os mundos do demônio. Isso na história pra mim foi um dos fatores que eu gostei pra caramba na hora de ler, porque foi muito bem inserido essas coisas, porque eles são os nobres, a linhagem pura, porque eles têm grande influência no mundo dos humanos, né? E eles, os demônios, cada um tem sua classe social. E a diferença deles com os humanos é tanto essas coisas de magias, quanto também essa parte, posso dizer, dos sentimentos. Eles são mais orgulhosos, gananciosos, são bem intensos naquilo que eles querem, diferente dos humanos, que tem mais simpatia, vamos dizer assim. Pode dizer que um dos maiores suspensos na obra é sobre esse mundo dos demônios, que foi abordado espécies de raças diferentes, como os mestiços, mas ainda assim, pra mim, tem muita coisa pra falar ainda do mundo deles. As lutas são bem rápidas, mas mesmo assim você percebe que é um pouco violenta. Pra mim, o que salva nessas lutas são as questões das magias, que são magias, e novamente falando, dos arcanos. Isso que acaba deixando as lutas mais legais. A primeira luta que eu achei bastante legal foi a do primeiro arco, o protagonista contra o arcano do mundo, que foi a primeira luta principal da obra. E que depois, falando aqui, um spoiler rapidinho, que não vai estragar, é que depois o arcano do mundo acaba virando aquele amigo barra rival do protagonista. E a partir daí que eu comecei a gostar pra caramba dele. Ele é aquele cara todo mitidão, mas ao mesmo tempo ele é bem engraçado devido que ele não confia muito nas mulheres. Mas aí chega de falar disso, vamos falar da parte importante que o povo gosta, o eti. Normalmente falando, o eti é bem picante. Um dos motivos, né, de ter o eti é essa coisa dele do arcano. Como que ele é um humano, não tem estoque de magia. Essa coisa de amante envolve amor. Então, já imaginou o que acontece? Aquela mãozinha boba, aquela pegação, beijação, essas coisas assim, o esfrega-esfrega e daí em diante. Então rola bastante essas coisas. Mas engraçado disso tudo, porque tem certos momentos que você fala, opa, ele foi mais além do que isso, se é que me entende. Como a parte do motel. Mas depois, quando passa o capítulo, você vê que eles não foram mais além, só ficaram nisso mesmo. Que isso, pra mim, o maior ponto negativo da obra, porque ela te engana pra caramba sobre isso. Por isso que eu falo que ele não é do pique Bazara. Mas a cada vez mais que vai passando volumes, capítulos, isso acaba ficando mais intenso, porque o harém dele vai crescendo, que, cara, tem que dizer que o harém dele eu curti. Eu curti pra caramba, é um harém bem bacana, porque as personagens femininas são uma melhor do que a outra. E bastante overpower. Mas mesmo assim, desses pontos negativos que eu falei, ainda assim é muito bom. Mas eu tenho que dar um toque aqui. Tem certos momentos na obra, na parte do eti, que você vê que o autor quer expressar seus gostos peculiares. Principalmente na parte do banheiro entre ele, a mãe dele e a nova irmãzinha dele. Que, rapaz, essa parte pra mim foi muito desnecessário. E apesar da irmãzinha dele não ser de sangue, ainda assim tem umas partes estranhas com ela. E tem uma parte dela que, caraca, liberando o potencial dela, cara, eu lembrou bastante o Zenitsu de Demon Slayer. E como que eu falei lá atrás, que até nesse harém dele aparece uma trap, que, cara, tem até uma arte, se eu não me engano, no volume 5 dela, que, meu Deus do céu, autor. Então eu não vou mostrar aqui a arte, fica aí por conta de vocês. Mas, caraca, o arcano dela meio que é um mistério. E nesse volume 5 meio que mostra um pouquinho do que é ela, que você vê que ela não é pouca coisa não, ela é overpower e sombria pra caramba. A história você vê que tem bastante potencial, só que ela acaba não entregando tanto isso, acaba sendo um pouco inferior, mas mesmo assim tem coisas que salvam ela pra caramba. Um personagem um melhor que o outro, como o Arcano da Morte, acaba sendo o maior foco disso tudo, o maior mistério. Então tem muita coisa envolvendo ele, que acaba deixando a história ainda assim bastante interessante. Como também o atual Lorde Demônio, alguns arcanos que não apareceram, que, caraca, você vê que ainda assim vai ter muita coisa pra frente envolvendo eles. Ah, e falando, a novel, ela não tá traduzida em português, só tem uma partezinha dela traduzida que eu achei por aí. Então, quem puder ler, vá lá e dá uma lida. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você já conhecia essa obra, deixa aí nos comentários o que você achou. E quem mais recomendações como essas, dá uma passada lá no canal, porque tem diversas outras. E se você não deixou o joinha até no momento, deixa aí, porque me ajuda pra caramba. Novamente falando, obrigado e fui-se.